Aê, boa noite para todo mundo. Oi, Brasil. Tudo bem com vocês? Aqui fazendo uma tradução e interpretação em Libras comigo ao vivo para vocês está o Roberto Cardoso. Ele já é bem conhecido da Semana da Acessibilidade Surda, não é? Nosso parceiro. Então, Roberto, seja bem-vindo. Eu estou aqui da minha casa. Deixa eu ver como é que se vocês estão vendo bem aí o Roberto. Acho que sim, né? Eu estou aqui da minha casa, respeitando as orientações da Organização Mundial de Saúde e também respeitando as orientações das autoridades, então restringindo ao máximo a circulação, a aglomeração de pessoas. Então tenho feito meus trabalhos em home office. Obrigada por todos os corações, eu também estava com saudade de vocês, viu? Muitos, muitos beijos. Chamem todos aí, por favor, que a gente vai começar a live, está começando a nossa live. E eu quero trazer aqui para nossa live uma convidada muito querida, uma pessoa que eu admiro muito. Ela tem uma história de vida fantástica, importante, e eu quero que ela conte para vocês. Eu tenho certeza que ela vai ser um grande exemplo, uma grande inspiração pra gente, principalmente nesse momento de adaptações, tá? Então, gente, vamos receber aqui com muito carinho ela. Vamos aguardar a Andréa entrar aqui. Já convidei a Andréa e eu acho que ela tem muito a agregar para nós aqui. Olá! Oi! Querida amiga linda! Linda você! Tudo bem? Tudo! Um super prazer, hein? Estamos juntas nessa luta, nessa batalha da inclusão. Já palestramos algumas vezes juntas. Né? E é uma batalha diária, né? Com relação a esse assunto, para que a gente realmente possa ter uma maior visibilidade dessas pessoas no nosso país. É verdade. Olha, para todo o Brasil, eu faço questão de enfatizar, se você ainda não notou, pessoal, o Instagram ele divide tela, né, nessas transmissões ao vivo só com 2 pessoas. Então estamos eu e a Andréa. Mas como a gente tem um posicionamento muito forte com relação à inclusão das pessoas, logo a gente se ligou e falou: não podemos deixar as pessoas com perda auditiva, principalmente as sinalizadas de fora, já que ainda o Instagram, como ferramenta, não transcreve o que a gente está falando. Pelo menos a gente proporciona Libras para as pessoas. Opa, oh meu Deus, espera aí, ó. Tá vendo? Tô aprendendo tudo aí. Não, o importante é ninguém ficar de fora, né? Esse é importante. Exatamente. Né? E ontem eu estive conversando rapidamente também, viu, Andréa, com o Kleber Mata, que é o secretário da comunicação no governo, e falando sobre isso, sobre a importância de mandar as comunicações, as orientações do Covid-19 sobre o coronavírus, com Libras também, né, para a gente ser acessível para todo mundo. Então vocês vejam que, olha, eu estou aqui no super improviso, com um pau de selfie, meu telefone, fiz uma ligação de vídeo para o Roberto Cardoso e ele está aqui fazendo a interpretação em Libras. Obrigada, Roberto. Andréa. Sem você, um monte de gente ia ficar de fora, né? Opa, realmente. Realmente. Que bom poder contar com o Roberto. Daqui a pouquinho, James Ramos também entra na interpretação, porque isso também é um procedimento das pessoas que trabalham com isso, com tradução e interpretação de Libras, que é se revezar a cada 20 minutos. E a gente respeita isso e sabe o quão exaustivo é falar com as mãos, né? Se já com a boca cansa, imagina com as mãos, com o braço e o corpo, né? Exato. É isso aí. Andréa, eu queria que antes da gente passar dicas para as pessoas e contar um pouquinho sobre o nosso dia a dia, o que a gente tem feito ultimamente sobre essa necessidade de adaptação, que você contasse para o meu público, para as pessoas que estão nos ouvindo agora, um pouco sobre a sua vida, né? Que ela é marcada por um processo de transformação e adaptabilidade muito forte. Conta a sua história para a gente. Então, Milena, acho que o momento que o país vive, né, se eu consigo fazer aí uma correlação com o que eu passei, é um momento inusitado e é um momento muito delicado, né? Então, quando aconteceu na minha vida de eu ficar na cadeira de rodas, também era tudo muito novo. Na minha cabeça, no primeiro momento, era cheio de restrições, né? Por alguns
alguns momentos eu cheguei a questionar até como é que ia ser meu ir e vir, né? Como é que eu ia continuar a minha vida agora sobre rodas. E a partir daí, eu comecei a descobrir uma nova Andréia. Então, eu tenho uma deficiência adquirida, né? Eu não nasci tendo uma deficiência. Eu fiquei na cadeira de rodas quando eu tinha 22 anos. Do dia para a noite, eu descobri que eu tinha uma má formação congênita na medula. Então, eu estava com meu namorado na época, em Santos, e eu fui no meio da noite tentar levantar para ir ao banheiro. Quando eu fui, enfim, tentar, já não conseguia mais. Chamei o Jax, que hoje é meu marido. Saímos correndo, fomos para São Paulo, fiquei nesse processo 1 mês no hospital, até descobrir que eu tinha essa má formação, que na verdade uma pessoa em 1 milhão tem essa questão. E aí eu chamo isso de destino, porque eu acho que no primeiro momento, quando a gente recebe algo tão forte, né, uma mudança tão forte, a gente não entende, mas que mais para frente a gente começa a fazer sentido, a gente começa a entender o porquê das coisas. Então, quando eu fui, na verdade, apresentada para a cadeira de rodas, desde o primeiro momento, aliás, eu encarei ela como uma amiga, como uma aliada, porque eu sabia que para sair, para me locomover daquele estado, eu tinha que ter ela como uma aliada. Então, foi muito positivo até da minha parte, mas acho que foi uma ação necessária que eu tive que fazer para que eu pudesse continuar. E eu comecei a perceber que a Andréia continuava sendo a mesma, mas a sociedade me via de uma forma completamente diferente. O olhar das pessoas já era cheio de rótulos, né? Cheio de estereótipos, cheio de preconceitos, porque a gente pouco conviveu com pessoas, né, que supostamente a sociedade acha que são diferentes, enfim, por apresentarem uma deficiência. E a partir daí eu descobri meu propósito de vida, né, muito forte. Eu comecei a estudar mais sobre quem eram as pessoas com deficiência. Eu vi que a Andréia não estava sozinha, que tinha milhares de pessoas, mas que a maior parte delas estava em situações de vulnerabilidade. E eu comecei a perceber que eu precisava fazer algo, né? Por mais que ser, né, eu no meu mundinho pequeno, mas com uma vontade enorme de mudar uma realidade, eu comecei a lutar e ser uma ativista da causa das pessoas com deficiência. Quando você se viu numa situação diferente, você comentou, né, que num primeiro momento você logo já percebeu que a cadeira de rodas seria sua ferramenta, né? Assim, seria um meio para você também se expressar, criar sua própria identidade, para você se locomover. A gente tem muito isso transpondo também para a questão das pessoas com perda auditiva, um processo que na verdade, ele é um pouco diferente, porque como a perda auditiva é considerada a deficiência invisível em nós, no nosso movimento Estuda Quem Fala, a gente evita falar essa questão da deficiência, porque a gente luta pela diversidade, a gente quer mostrar para a sociedade que um é diferente do outro, né? Então, que é tão natural do ser humano tudo isso, que a gente precisa compreender e aceitar. E aí, como a deficiência ela não é tão evidente, porque os aparelhos estão escondidos, ou algumas pessoas nem usam aparelhos, a inclusão fica mais difícil ainda, né? E aí as pessoas, para se adaptar, fica um desafio grande também, né? Porque quando alguém vê o que você precisa, o que você gostaria, logo consegue te oferecer algum tipo de apoio ou tem uma compreensão. Você acredita que as pessoas estão preparadas para essa inclusão? Falando sobre, por exemplo, as pessoas com cadeira de rodas? Eu acho que as pessoas são muito enviesadas, né? E quando a gente tem na verdade, um viés, né? Seja ele inconsciente ou seja ele consciente, a gente carrega, né, com a gente vários inputs sobre determinados grupos de pessoas. Porque eu acho que do ser humano, ele tem uma necessidade muito forte de categorizar pessoas. Porque parece que ele se sente mais confortável em colocar pessoas dentro da caixa. Então, normalmente, quando a gente fala de pessoas com deficiência, elas ficam todas juntas dentro de uma caixa. Então, o deficiente físico parece ter a mesma questão do deficiente intelectual, tem a mesma questão do deficiente auditivo e assim vai. Mas as pessoas têm essa necessidade de categorizar.
E a minha grande luta é para que a gente deixe de ter esses rótulos. Porque e a gente possa ser quem a gente é. Porque a gente não tem que esconder alguma condição, né? Ou se ela é visível, se ela não é invisível. Então, no primeiro momento, isso acontece muito no mercado de trabalho, que eu sou especialista em inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, com as pessoas surdas. Porque no primeiro momento não é tão visível, depois passa a ser, né? Então, várias pessoas que me seguem, inclusive, no LinkedIn, elas colocam que elas não têm, que elas não colocam essa informação no currículo com medo de realmente ser rotulado, porque quando você é rotulado PCD, pessoa com deficiência, as vagas também que são destinadas são vagas piores. Porque, enfim, as pessoas acreditam realmente que as pessoas com deficiência têm que ficar dentro de alguns tipos de vagas. Então, a minha proposta para a sociedade, a minha luta constante, é que a gente quebre esses rótulos, porque encare as pessoas como elas são, aceitando elas. E esse processo de aceitação começa da gente com a gente mesmo, né? Porque é muito fácil a gente categorizar e estereotipar pessoas, mas não se reconhecer também. Porque o primeiro passo para a gente desconstruir esses nossos viés é a gente reconhecer que a gente tem preconceito. E o que a gente pode fazer para agir contra eles, né? Agora, o mais bacana que eu sempre coloco, que as pessoas com deficiência, elas... Quando me perguntam, André, como é que você fez para superar a sua deficiência, né? Como é que você fez, enfim, para realmente quebrar todos esses conceitos? Eu falo que a deficiência você não supera, você vive ela a cada dia, é uma superação diária. Mas que você pode, sim, ser feliz em qualquer condição da sua vida, né? Agora, realmente a gente tem que refletir quando acontecem situações, o que está acontecendo agora na nossa vida, né, com relação ao novo coronavírus, que a gente tem uma restrição de locomoção, de ir e vir, onde a nossa liberdade, muitas vezes, a gente está tendo que rever como é que nós vamos fazer o dia a dia. Então, quando eu penso como foi esse meu processo de adaptação, e vivo isso de novo agora um pouco, né? Então, eu estou aqui, eu não saio para trabalhar. As minhas palestras eu estou fazendo todas online. Meus filhos estão de casa, estudando. A gente começa a ver que o ser humano tem uma capacidade ímpar de se adaptar. Verdade. Então, assim, pode falar. Siga. Eu acho realmente importante essa questão, porque falando sobre o coronavírus, muitas pessoas não enxergaram ainda a necessidade de se adaptar, não enxergaram ainda, não encararam a relevância desse tema, né? A seriedade que precisa ser tratado esse tema, e ainda discutem questões políticas e econômicas, nem tanto de humanidade ou de saúde propriamente, né? E antes da gente passar por essas dicas aqui, eu quero só dar um oi, uma boa noite aqui para quer ver? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. O M. Gomes J. O M. Gomes J, Roberto, ele é surdo e está agradecendo e dando parabéns aqui pelas Libras, está agradecendo a transmissão acessível. André já sabe já como é que é aplaudir em Libras. É assim, viu, gente? Ó, não precisa pôr o som, né? Um aplauso visual. O André, falando um pouco sobre essa adaptação, que dicas que você poderia passar para as pessoas que estão se sentindo podadas por esse direito de ir e vir, que não estão querendo ficar em casa, que acham que nada pega elas, que elas vão tomar cuidado, que elas não circulam em locais de risco. Quais são as adaptações de mobilidade que você pode dar de dicas para as pessoas? Acho que a primeira dica é que tudo é possível, né? E tudo é adaptável, né? Quando eu fiquei na cadeira de rodas, para você ter uma ideia, eu tinha que voltar para... Se eu ia no cinema, eu tinha que voltar e queria depois jantar, eu tinha que voltar para casa para ir ao banheiro, porque os lugares não tinham, estabelecimentos não tinham banheiros acessíveis, né? Então, e eu não deixava de sair por isso, eu ia, né? Eu sabia que eu tinha algumas restrições, respeitava elas, mas eu acabei me adaptando numa rotina que fazia parte de ter uma deficiência e morar num país completamente inacessível.
Hoje, quando eu me faço um pouco dessa retrospectiva e tento fazer um paralelo com o que a gente está vivendo hoje, no primeiro momento parece sufocante, mas faz tão bem, porque a gente não pode pensar só na gente, né? A gente tem que pensar no próximo, e no próximo porque realmente hoje a gente vê, eu estava escutando agora as notícias, às vezes você acha que você não tem o coronavírus, você pode estar com ele e está contaminando. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer o exercício da empatia. É um exercício que não é fácil, é um exercício difícil, mas que é necessário e que faz parte de conviver numa sociedade. Né? Então, em uma sociedade que agora você também tem que ser incluído e se achar nesse espaço, né? Que para mim não é algo muito novo, né? Mas é isso. Então, imagina que eu andava aos 22 anos, de repente parei de andar, né? Me vi numa situação onde minha mobilidade estava completamente travada, não muito pela questão da deficiência, porque sim, a cidade de São Paulo, onde eu moro, potencializava a minha deficiência, porque não tinha transporte público, não tem até hoje calçadas acessíveis. Né? Eu moro num bairro onde tem um supermercado na esquina, eu não consigo ir sozinha. Né? Porque aqui cada um é dono da sua calçada, cada um faz de um jeito. E o jeito é nunca pensando que existem pessoas, né, com deficiência, que têm dificuldade de mobilidade e que tem que se locomover em cadeira de rodas. Né? E que tudo também tem que ser pensado num espaço que seja bom para todo mundo. Você tocou num ponto muito importante aí das pessoas que estão se negando a restringir a sua própria circulação e repensar nas suas atividades, né? Ficar em casa, mais simplesmente falando. André tocou num ponto muito importante aqui, gente, que tem pessoas que estão se sentindo saudáveis e estão circulando pelas cidades, né? Eu quero colocar aqui para vocês, gente, que segundo os médicos, a própria OMS, existem pessoas que têm o Covid-19, o vírus, e que não manifestam sintoma algum, não desenvolvem nenhuma característica de estar com ele. Então, mesmo você se sentindo muito bem, é importante você respeitar essa orientação e ficar em casa, trabalhar de casa, e só sair em casos de emergência, acabou a sua comida, acabou o seu álcool gel, enfim, revezar nos turnos, porque realmente esse é um assunto muito sério. Aproveitando que a gente está falando dos sintomas, acho que vale enfatizar aqui que febre, cansaço, tosse seca podem ser sinais da presença da contaminação do Covid-19, mas não só isso. Então, para ir ao médico, para se deslocar até um hospital, para você também não ficar ocupando leitos desnecessariamente, você precisa ter mais outros sintomas, né? Que são dores no corpo, congestão nasal, coriza, dor de garganta e diarreia, tá bom? 1 em cada 6 pessoas tem dificuldade de respirar. A gente está vendo aí uma dificuldade do Brasil com relação aos testes, né? Testar as pessoas. E países que conseguiram contornar e controlar a evolução da doença, testaram muito, a gente não está conseguindo testar. Então, mais ainda por isso é importante a gente restringir essa circulação. Andréia, você estava falando aí sobre não ser fácil no começo da nossa conversa, né? Que você está com seus filhos aí, que já foram dispensados da escola, né? E isso realmente é uma atitude importante, desse convívio familiar que é forçado para muitas pessoas, né? Porque a vida moderna nos separa demais. E o apoio da tecnologia, então, faz tudo que era real se tornar virtual e a gente aceitar com facilidade, né? Eu acredito que agora a gente vai ter que estar mais juntinho. E, aliás, outro ponto importante, as contaminações acontecem também entre família, né? Então, tá juntinho você na sua casa, não é tá juntinho, vou visitar minha tia, vou visitar minha mãe, vou lá ver meu irmão. É você, cada um na sua casa, porque aí sim a gente consegue restringir a circulação do vírus, né? Nesse momento, as pessoas têm que ter bastante paciência um com o outro, né? É um momento de revelações também em família, da gente entender as sensibilidades de cada um, né? Reconhecer os sonhos, se aprofundar nesse convívio. E olhar para o outro, né? E também, eu acho que a gente vai ter 2 momentos. O momento que a gente vai olhar para a gente mesmo, vai refletir, né? A gente vai ter mais tempo para a gente. Querendo ou não, por mais que a gente tenha faz reunião por Zoom, as crianças estão com aulas virtuais, a gente tem mais tempo, inclusive mais tempo para ficar com os nossos filhos. Então, também é uma oportunidade, né?
uma oportunidade de ficar juntos, né? Porque essa correria louca que a gente não parava para nada, e a gente começa a perceber que a gente muitas vezes vai ter que parar. E esse olhar da positividade, encarar as coisas dessa forma, porque ou eu entro em pânico, falo, nossa, mas o que eu vou fazer? Eu não vou conseguir sair, não consigo sair com meus amigos, não consigo ver esse. Começa a fazer chamadas de vídeos igual a gente está fazendo. Começa a propor mudanças, né, nessas rotinas, conscientizar várias pessoas, porque essa questão a gente só vai mudar se for juntos, né? E a inclusão da pessoa com deficiência também, a gente só vai mudar se todo mundo enxergar que existe uma parcela da população que historicamente foi excluída ao longo desses anos todos, né? E foi marginalizada de uma forma, né? Foi apartada da sociedade de uma forma que a gente tem realmente um movimento e um engajamento para que a gente mude essa realidade dessas pessoas no nosso país. E como é que eu faço isso? Dando oportunidade, né? Então, como é que eu fico em casa sem surtar porque esse coronavírus não está me deixando ir para um lugar? Dando oportunidade de descobrir coisas diferentes. Eu vivi isso com a minha deficiência. Eu tive que descobrir uma Andréia que eu não sabia que ela existia. Né? Primeiro, uma Andréia forte, uma Andréia que tinha muita vontade de viver, uma Andréia que olhava para os outros. Então, eu comecei a ver que, tá bom, eu tinha algumas possibilidades. Eu fiquei na cadeira, eu já tinha me formado, mas tinha uma série de pessoas que não tinham nem acesso à educação, à saúde, a emprego. Então, o que eu poderia fazer? Então, meu primeiro grande projeto, eu mapeei a cidade de São Paulo sobre o ponto de vista de acessibilidade e o que ela oferecia de serviço para a cidade, para as pessoas com deficiência. Então, era um guia de sobrevivência do deficiente, isso foi em 1999, quando a lei de cotas foi regulamentada no país. Então, nessa época, tinham só 600 pessoas com deficiências contratadas. Eram muito poucas, né? E hoje a gente vê mais de 400 mil pessoas, né, contratadas, muito em função de uma legislação que foi uma ação afirmativa. Então, cada um de nós, eu acho que a gente pode fazer a diferença na vida de alguém, né? Seja para realmente salvar uma vida, como é agora na questão do corona, a gente ficando em casa. Então, por exemplo, eu estou descobrindo que eu quero aprender a cozinhar. Né? Eu quero organizar mais umas questões que eu precisava do meu guarda-roupa. Vou pesquisar coisas de moda que eu adoro, né? E vou ficar mais tempo com meus filhos. Vou ler um livro, né? Que a gente nunca tirou da prateleira, porque, né? Com a correria, enfim. Então, o que eu posso fazer? Isso eu sempre me pergunto para mudar a vida de alguém para melhor. Muito bem. Andréa, você está sendo super elogiada aqui nos comentários, todo mundo te dando parabéns, dizendo que você é um exemplo a ser seguido, de superação, de adaptação, de inspiração. Eu anotei até aqui uma pergunta do Aber Carlos, que ele quer saber de você, como é que você faz para acordar sempre motivada? Meu filho fala assim, mãe, você já acorda maquiada? Eu não sei, eu acho que isso é ótimo. Ele fala, mãe, mas toda vez que eu entro no seu quarto, você já tá maquiada com o cabelo feito, né? Eu acho que isso veio de mim, né? Essa questão de realmente, desse positivismo, né? De positivismo, de ficar motivada, mas eu acho que eu descobri meu propósito de vida. Eu acho que quando você descobre seu propósito, o que você veio fazer aqui, né? Por que você existe, a sua existência. Então, isso realmente me move, me faz acordar todos os dias motivada, né? Motivada para realmente conseguir cada vez mais incluir pessoas com deficiência. Há uns anos atrás, eu fiz uma propaganda com meu filho mais novo, e a propaganda tinha um propósito muito legal, que era realmente a visão dos meus filhos com relação à mãe deles, que tem uma diversidade. E quando o meu filho mais novo começa a falar na propaganda, quem quiser, depois a gente põe o link da propaganda, toda hora que o diretor começa a questionar ele, mas Léo, a sua mãe é especial. E aí ele fala, para mim ela é. Né? Não sou especial porque eu tenho uma deficiência. Mas a sua mãe, Léo, a sua mãe não anda. A minha mãe, ela voa. Ela não anda, ela voa. Então, por que a visão do Léo é tão madura, né? Com os seus 10 anos? Porque ele teve a oportunidade de conviver, né? Então, acho que a palavra maior da inclusão é oportunidade, né? Sem oportunidade, para a gente mesmo, porque a questão não é só bom para mim estar incluída na sociedade, é bom para todo mundo.
todo mundo ganha quando a gente convive com pessoas plurais, né? Então, o ser humano, ele tende a conviver com pessoas que são semelhantes a ele. Ah, então eu vou conviver com você porque você é muito parecido comigo, você cresceu na mesma escola. Mas a grande beleza, né? O grande prazer é a gente estar com pessoas que realmente pensam diferente da gente, né? Que vão fazer com que a gente questione outras questões que a gente nunca parou para pensar. Aqui você está recebendo vários corações. O que será que aconteceu com o telefone aqui? Eu tô achando a transmissão em Libras. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ligar para uma outra pessoa aqui. Eu tô achando que o telefone de lá, eu vou fazer de novo essa chamada. O telefone de lá caiu a bateria. Mas enquanto isso, olha só, a Juju do Lius, ela tá dizendo assim: Andréa, você não se vitimou, buscou melhorar não só a sua adaptação, como de muitos outros, né? O pessoal tá amando a live, tá falando que a live tá maravilhosa, que a gente tá falando de assuntos muito importantes aqui. A Mauluba tá dizendo aqui que é fã da Andréa e do Jax, seu marido, né? Deixa eu ver quem mais aqui, o recadinho das pessoas, que é muito gostoso. As pessoas estão mandando joinha, coração. O André Rabner está dizendo: boa, André, a superação te move e a todos nós. Deixa eu atender essa ligação, espero que seja do intérprete. Vamos ver? Alô? Oi, James. E aí, vamos voltar? Você está ao vivo? Ah, tá bom. Um beijo, então. Até já. Estamos trocando aqui a interpretação. Tem que falar. Hoje em dia a gente fala, né? Você tá no Viva Voz. Mas você sabe que eu tô vendo ali alguns comentários e tem gente falando, gente, e os carros? Um dos posts que mais bombou meu no LinkedIn foi a questão que eu voltei a dirigir. Porque a questão do dirigir, né? As pessoas acham que não têm alguma restrição de locomoção, elas entram no carro e vão dirigindo uma coisa meio automática. Eu lembro da sensação de liberdade que eu tive quando eu voltei a dirigir, né? Quando eu pude sozinha, né? Realmente, eu acho que a gente, quando sair desse corona também, espero que a gente tenha a mesma sensação, que eu liguei um som alto e falei, bom, agora eu sou livre, né? E que eu posso realmente me locomover. Oi! Muito bem, esse daqui, nosso intérprete, gente, é o James Ramos, é o intérprete aqui da segunda parte da nossa live. Tem um barulho, viu, James? Deixa eu ver se sou eu aqui no meu telefone. Ah, será que é isso? Vou abaixar o volume. Você tá me ouvindo pela transmissão, não é, James? Ótimo, então eu vou abaixar o volume que eu estava dando interferência. Ah, meu Deus, agora ele desapareceu. Peraí, gente. É isso. Aí fica aqui um apelo, não é? Para o pessoal do Instagram, para dividir a três, para pelo menos colocar uma janelinha de libras aqui, gente. Que desespero. Não, amanhã a gente vai ter que achar alguém no Insta para providenciar isso. Porque eu e a Milena, a gente não para com esse negócio de inclusão, não é? Ninguém aguenta a gente. Para. Isso mesmo. Ai, o que está acontecendo que tá... Vocês viram que aparece, mas depois não aparece? Alguma coisa está acontecendo. Deixa eu fazer com muito cuidado aqui. Peraí. Pronto, já está aparecendo ele. Já está aparecendo aqui de novo, James. Então, pessoal, meus amigos queridos, tem gente mandando um monte de mensagem. Eu estou tentando defender, porque a gente nunca sabe o que te escrevem, né? Então, eu estou deixando meio assim cortadinho. Bom, não vai fazer cobrança ao vivo, hein, gente? Não, mas você sabe que uma das coisas que sempre comentam de nós duas, como é que a gente fala, como é que a gente tem essa visão de inclusão, que é uma visão completamente moderna, né? Porque essa questão da deficiência, ela sempre esteve muito ligada à institucionalização, né? Então, as pessoas sempre pensam, quando vão falar do assunto, sempre está ligado com, né, com o capacitismo, que é uma forma de preconceito com as pessoas com deficiência, né? Subestimar a capacidade da pessoa com deficiência. Então, por exemplo, um exemplo clássico, mas que eu vivo quase que todas as vezes que eu saio, que o garçom sempre pergunta para o meu marido o que ele vai, anota lá, o que o senhor quer beber, aí depois ele pergunta, e ela?
Eu não sei se é a questão do gênero ou se é também a questão da pessoa com deficiência. Porque quando você vai somando, né, questões de diversidade, então sou uma mulher com deficiência, né? O preconceito, ele é muito maior, né? Então, eu acho que a grande mudança de mindset é como a gente tem que enxergar essa população. Porque eu não sinto a Andréia diferente, né? Como eu comecei a live, eu falei, mas quando eu fiquei na cadeira de rodas, a sociedade me enxergava de uma forma diferente. Hoje, eu acho que a sociedade começou a perceber, né, e desejar conviver com pessoas plurais, porque já percebeu que todo mundo ganha, né? Tem uma frase minha que eu sempre acabo as minhas palestras que eu falo: quando todo mundo joga, todo mundo ganha, né? E é isso mesmo. Então, para o Corona é a mesma coisa. Se todo mundo jogar, se todo mundo topar esse desafio, que é um challenge super desafiador, todo mundo vai ganhar e a gente vai sair dessa mais cedo, né? Então, eu acho que vale a pena a gente conversar com pessoas ao nosso redor que já passaram por situações extremas e que, de alguma forma, elas superaram essas situações, né? Então, você imagina, a sua especialidade está muito ligada à questão da pessoa com deficiência auditiva, né? Eu sou fonoaudióloga de formação, né? Eu vivi essa questão muito com os meus pacientes também, quando eu atendia na época em que eu estava exercendo a fonoaudiologia. O desafio da comunicação também é diário. Olha aqui o Insta, você está tendo que segurar, né, uma tradução para que garanta que todo mundo possa escutar o que a gente está falando. Isso tem que incomodar as pessoas, porque sem esse incômodo não tem grandes mudanças. Então, sem a gente conversar sobre, a gente realmente mudar algumas rotinas, a gente não tem grandes mudanças para o corona. E com relação à inclusão, a mesma coisa. Se a gente não desconstruir os nossos conceitos, né, passando, revisitando eles, porque isso vem, nossos viés inconscientes vêm desde a nossa época de infância, né? A gente não vai conseguir mudar muita coisa com relação aos nossos preconceitos. O André, as pessoas estão falando assim, de uma maneira geral, sobre perdas, né? Se a gente chegar numa situação extrema, se a evolução dessa contaminação se tornar coletiva, vamos dizer assim, independente de onde a pessoa está e o vírus ficar circulando e com quem ela foi, quer dizer, quando a gente não consegue mais identificar qual é o caminho que o vírus fez, aí tomam-se medidas drásticas como instaurar uma quarentena. O que isso quer dizer? Aí sim as pessoas vão estar proibidas de sair de casa, e aí quem sair se torna, vamos dizer assim, um criminoso, né? Pode ser repreendido, pode ir para a cadeia, inclusive. A gente não quer chegar nesse ponto, né? A gente Sim. não quer chegar no ponto de que é tanta pessoa doente que não tem mais leito, né? A gente não quer chegar no ponto de que falta remédio, a pessoa morre e não tem depois nem como enterrar, dar um enterro digno, por exemplo, porque a família simplesmente não pode sair de casa, não pode ir lá, velar o corpo e tudo mais, né? Então, as pessoas que não ainda estão se conscientizando para isso, estão pensando muito em perdas. É muito interessante esse seu depoimento, porque você realmente... Acredito que você é uma pessoa iluminada porque você rapidamente, assim, você se adapta e consegue ter uma visão positiva de tudo, né? E qualquer que seja o obstáculo, eu sinto que você não enxerga como uma adversidade, você enxerga como desafio. E aí você tem essa garra, essa vontade de entender esse desafio e de superar para se conhecer, né? E esse convite que a gente faz juntas aqui com relação a esse período de reclusão do corona, também precisa ser encarado, como você está aqui pontuando de diversas maneiras, como uma forma de oportunidade mesmo, né? Você falou muito sobre a questão da inclusão da pessoa com deficiência, ter a oportunidade, né? Ter a convivência. A gente também precisa se preparar para isso. E muitas vezes, talvez aí a gente tenha encontrado uma diferença entre as pessoas que adquirem uma deficiência e as pessoas que hoje a sociedade como um todo. A gente está tendo esse tempinho para se preparar, né? A gente viu acontecer do outro lado do mundo e a gente já estava acostumando a cabeça, treinando o corpo, se preparando com compras no supermercado, farmácia, avisando sobre os negócios. Tem muitas perdas mesmo. Você sabe que, por exemplo, do meu lado, eu tenho feito muitos freelas, né? Esses trabalhos temporários, esses jobs, assim, que não tem relação de trabalho formal, né? E
praticamente tudo cancelado, né? Então, quer dizer, não é só para mim, não sou só eu, Milena, que estou deixando de faturar. Não, todo mundo. Todo Todo mundo. mundo vai perder para todo mundo depois ganhar, não vai ter jeito, né? É uma É. situação extrema que a gente está vivendo e a gente vai ter que ser compreensível com a gente mesmo, né? Então, assim, vai rolar aquele mau humor? Vai rolar. E tudo bem, mas como é que a gente faz para, de repente, minimizar isso? Porque, de verdade, eu passo isso todos os dias da minha vida. Tem vários lugares que eu não posso ir, né? Eu passei recentemente, até postei, não sei quem me segue no LinkedIn, vê minhas postagens, que eu queria ir para um hotel e quando eu liguei lá, não tenho acessibilidade, né? E isso é uma constante. Toda hora acontece isso. E quando é que a gente vai mudar? Quando é que a gente vai enxergar essas pessoas? Quando é que a gente vai enxergar que a gente tem um vírus letal correndo por aí? A gente precisa encarar os fatos de frente para achar soluções. Não tem outra forma, né? Não estou dizendo que a minha fórmula é mágica, mas foi uma forma que eu me adaptei à minha nova situação. Porque não adiantava ficar olhando para trás e chorando. Eu tinha que ir para frente. Né? E depois eu comecei a entender o porquê que tinha acontecido tudo isso comigo, né? Então eu já auxiliei mais de 20 mil pessoas com deficiência a serem empregadas em 800 grandes empresas. Por que eu me exponho tanto, né? Porque eu realmente quero que a sociedade comece a enxergar, comece a tratar a Andréia como a gente trata outras pessoas que não tenham deficiência. Porque o que difere a gente não é só essa característica minha, mas a minha cadeira chega sempre antes que a Andréia. E o grande desafio é enxergar além da minha deficiência, né? Então, a gente tem que buscar entender o que realmente... A situação que o país hoje passa, por que a gente vai ter que passar por isso? E da forma que a gente vai querer passar. A gente pode passar de uma forma muito difícil, né? Então, ficando nesse meio que confinamento, um Big Brother, né? Essa, né, que a gente está vivendo 24 horas. Aqui em casa, a gente, enfim, as pessoas que auxiliavam, as funcionárias, elas não estão mais vindo. Você né? já Porque pensou todo mundo. Esse é outro todo ponto mundo. E a gente está curtindo, inclusive, fazer as coisas juntas. Uhum. Né? Desde as limpar a casa. As tarefas domésticas. A tarefa doméstica, né? Porque também é bom isso, também te mantém ativo. E a gente vai curtindo junto também. E eu tô adorando ficar com as crianças, né? Vendo eles estudarem, parando um pouco também, porque a gente não para nunca, né? Eu tenho visto mães já lamentando, porque as férias estão sendo adiantadas, né? Para não perder o conteúdo, que é uma obrigação também, manter todo o conteúdo do ano letivo. Se as crianças ficam uma semana agora sem estudar, isso tira das férias tradicionais, né? Se ficam 2 semanas, tira das férias tradicionais também, seja julho, seja dezembro, enfim, né? Porque realmente elas precisam receber esse conteúdo para serem gente, né? Mas aí tem muitas mães desesperadas, assim, porque realmente não sabem o que fazer com seus filhos. Tem outras mães preocupadas com isso, porque já marcaram férias. Tem muita gente que, para poder tirar férias em família, que é um outro volume de investimento, é um outro custo, é toda uma outra organização. Você tem que pedir férias no trabalho da mãe, pedir férias no trabalho do pai. Então já comprou passagem, já fechou hotel e não estava contando com isso, né? Tô falando assim das perdas que a gente tem ouvido muito, né? Sim. Tem gente falando, tudo bem, eu não tô de férias, meus filhos estão de férias, mas eu não. Eu continuo no meu trabalho, trabalhando home office, né? Eu conheço gente que foi um pouquinho antes dos aeroportos fecharem para os Estados Unidos a trabalho e essas pessoas ficaram lá. Exato. Eu também cancelei minhas viagens, enfim. Mas está todo mundo no mesmo barco, você mesmo falou, né? A realidade do home office, essa adaptabilidade, né, que todo mundo tem que fazer, e é possível, não tem jeito. A gente vai ter que se adaptar a uma nova realidade e tentar passar da melhor forma possível, com positivismo, né? Enfim, olhando para o próximo. Isso é muito bacana. Eu também tenho visto alguns conselhos, acho que é bacana também a gente citar isso. Você falou que já dispensou as funcionárias que ficam na sua casa. Tem gente que não tem funcionária mensal e não pode usar desse recurso, por exemplo, que seria adiantar as férias ou dar como folga. E isso já está na provisão do mês, porque é mensal. Tem gente que contrata diarista e o apelo é que
se a família puder, continuar pagando, né? Porque aquela pessoa, afinal de contas, vive desse trabalho de receber a diária e para ela manter a casa dela, esse valor é essencial, né? Então, isso também é uma forma de ajudar, de conscientizar, de não estagnar a economia, né? Também, eu acho que uma dica importante é a gente elencar as prioridades, e você, no começo, deu várias ideias aí de como a gente pode elencar as prioridades. Tudo aquilo que não era prioridade antes, que você deixava sempre para depois. Você é uma mulher extremamente bonita, tá sempre bem vestida, é inspiradora, tá na moda, tudo que você veste fica bem em você. E você falou, vou me envolver mais com esse conteúdo de moda, né? Porque só o tempo que a gente passa no trânsito, minha gente, olha só que grande oportunidade, né? Exato. Parece E por que... Não, e por que, né, enfim, por que não? Por que eu não posso me sentir bonita, né, ter minha autoestima sentada numa cadeira de rodas? Que correlação, né, eu não consigo entender. Um outro post que realmente viralizou no LinkedIn, que bateu 3 milhões de views, foi um post que eu falei do meu salto alto. Né? Que as pessoas sempre me perguntam. Lindo, gente. Mas por que não? Né? Foi no dia que eu te conheci. Exato. Você falou, nossa, que sapato. E por que não posso usar um salto alto? Claro. E aí, esse post falava justo disso. Por que as pessoas acham que uma pessoa com deficiência, elas se surpreendem quando vê uma pessoa com deficiência com salto alto. E depois, quando viralizou esse post, eu fiquei pensando, refletindo, que eu acho que tem a ver um pouco, porque o salto alto, ele é um símbolo de empoderamento feminino. E quando as pessoas olham o salto e olham quem está vestindo esse salto, que é uma pessoa com deficiência, parece que não pode. Parece que não é permitido que eu seja a protagonista da minha própria história. Né? E eu sou uma pessoa que quebra rótulos. Eu não tô nem aí. Eu vou lá, assumo, adoro moda, tenho meu lifestyle, e por que não? Né? Então, isso que a gente tem que se questionar, se a gente consegue, ao longo do tempo, ficar menos enviesado. É verdade. Né? Rotular menos. Exatamente. E vai sobrar muito tempo, viu, gente? Que é o que nós estávamos comentando agora. O paulistano fica em média 2h30, 3 horas no trânsito, né? Entre ir para o trabalho e voltar. Então, quer dizer, vão aparecer essas 3 horas, né? Mesmo que você trabalhe home office, vão aparecer 3 horas para você ficar com a sua família, para você ficar com o seu marido, para você ficar consigo mesma, como a Andrea bem lembrou, que é uma grande oportunidade de autoconhecimento, né? E principalmente agora falando de um futuro a curto prazo, esse futuro mais imediato, vamos dizer assim, quando tudo isso acabar, tudo precisa voltar ao normal, né? Então, o que será? Como é que você tem que estar preparada para esse momento? Como é que vai estar o seu trabalho, a tua função, a sua empresa? O que precisa acontecer? Será que precisa esticar os turnos? Será que você vai precisar fazer cortes? Será que você pode estar dentro desse corte? Né? Será que você vai ser obrigado a cortar? Qual que é a tua função? Como é que vai ficar ali? Porque vejam, como as pessoas não estão restringindo a circulação, hospitais, por exemplo, estão atendendo menos, não é? Então, dá menos entrada no plano de saúde, por exemplo, fatura menos. Supermercado, já caiu 20% a circulação no supermercado. Né? Farmácias também, aumentou muito a procura por itens específicos. Aliás, uma boa coisa da gente lembrar e pontuar aqui, né, Andréa, é o uso da máscara, porque é um grande mito que a máscara protege, né? Porque o vírus é capaz de passar através da máscara, e quando você usa a máscara por mais de 6 horas, a máscara fica úmida. E o vírus adora umidade e calor. E como a gente tem uma temperatura bem quentinha dentro da gente, quando a gente fala, sai esse ar quentinho, então ali é um ambiente perfeito para o vírus ficar. A máscara, por enquanto, ela não é indicada. E os profissionais de saúde estão usando máscaras específicas, né? Claro. Mas voltando a falar do assunto da questão das 3 horas no dia que estão aparecendo, é um grande momento até, e você falou uma coisa linda, que é encontrar o seu propósito, né, a sua função na sociedade, o seu papel. Por que não a gente convidar as pessoas a pensar nisso, né? O que elas podem fazer pela sociedade nessas 3 horas a mais, né? Não, e que eu acho que ir um pouco além também, né? Porque quando tudo isso passar, o que vai ter ficado de recado? O que a gente vai ter absorvido? E o que a gente vai deixar de legado para os nossos filhos? Né? Isso é muito importante. Que mundo você quer deixar para o seu filho, né?
né, um mundo onde todo mundo pode conviver, né, e ser quem é, sem nenhum tipo de rótulo, porque esse processo da sociedade aceitar é um processo, né, como eu estou mesmo dizendo, é um processo, não é do dia para a noite, mas que a gente tem que realmente deixar com que as pessoas possam ser quem elas são, né, sem nenhum tipo de estereótipo, né. Então, eu acho que a palavra principal é sempre oportunidade. O coronavírus está aí, a gente tem que se conscientizar. Não, eu acho que tem que ficar quem puder, fique em casa. Não tem jeito, a gente vai ter que passar por isso, né? É tudo muito novo para todo mundo, mas eu acho que a gente tem que sempre olhar o que a gente pode tirar, né, de oportunidade em qualquer tipo de desafio que a vida nos impõe. Por sempre a gente vai ter desafio, mas a grande receita do bolo é como a gente vai encarar isso, né? Então, com relação à minha deficiência, eu decidi que eu ia encarar da melhor forma. Eu decidi que eu ia viver. E eu vivo a cada dia. Eu valorizo o hoje, né? Vivendo esse dia da melhor forma possível. Muito bem, muito bem. Acho que a gente conseguiu, nesse nosso tempinho aqui, passar um pouquinho de cada coisa, citar vários exemplos, inspirar as pessoas, dar ideias também, através da sua história de vida. Eu tenho certeza pelos comentários, a quantidade de corações que a gente está recebendo aqui, não para de mandar corações, que bom, que você inspirou muito. Inspirou e, além de inspirar, você encorajou, porque a gente vê pelos comentários das pessoas aqui que elas estão dispostas, que elas estão se sentindo mais apoiadas e fortalecidas com o seu depoimento. E, principalmente, a questão da oportunidade que você enfatizou bastante aqui, eu acho que depois, eu não sei, não vou dizer que eu acho, mas é o que eu desejo. Depois dessa fase de reclusão, depois que a gente venceu o coronavírus, que a gente encontra uma sociedade mais voltada para o outro mesmo. Que a gente encontra uma sociedade mais harmoniosa, mais harmonizada, uma sociedade mais empática ao outro. E que a gente tenha não só as pessoas que sentem as dificuldades na pele, mas as outras que enxergam, as outras que escutam, que se sensibilizam, que estão lá pertinho, também possam lutar pelos direitos de todas as pessoas de uma forma geral, né? Pelo direito da humanidade. E se tornando mais empático, a gente começa a perceber, porque a minha deficiência ela é mais visível, óbvio, né? Mas que todo mundo tem suas limitações. Não tem jeito, a gente, né, realmente, né, todo mundo tem alguma limitação, só que umas mais visíveis que as outras. Então, eu acho que a gente pode começar a enxergar o outro e a tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. Então, meu grande recado é que a gente fique com saúde, amém, que a gente pense no próximo e que a gente possa viver numa sociedade que pensa e é para todos. Um beijo. Matei a saudade de você, Milena. Né? Eu também estava morrendo de saudade, viu? Que bom que a gente teve essa ideia e desenvolveu essa live. Eu quero te convidar para voltar mais vezes, sempre que você quiser, que você puder. As pessoas estão amando. Quero mandar um beijo para grandes amigos que me acompanham aqui com a causa surda, o João Carlos Rocha, o Renato Pessoa, eles estão sempre junto aí comigo nisso. Beijos também para as pessoas que te acompanham, que eu vi aqui um monte de gente dizendo que te segue, que te acompanha, que te admira. É muito bom a gente estar sempre bem acompanhado, que a gente esteja cada vez melhor acompanhado em volume e em qualidade de pessoas, né, nessa nossa trajetória. Bom, quero dizer muito obrigada, que eu sou sua fã, você sabe disso. Admiro muito o seu trabalho, o seu engajamento. E eu acho que sozinho a gente não faz nada. Então, estamos juntos por um mundo realmente melhor e um mundo para todos. Beijo, gente. Boa noite. Boa noite, André. Obrigada. Até mais. Beijão. Beijo, até a próxima. Beijo. Obrigada. Até. Eu quero também agradecer aqui o trabalho de tradução e interpretação do James Ramos, que vocês estão vendo aqui agora ao vivo, e também do Roberto Cardoso. Aí, Roberto, que fez a primeira parte da nossa transmissão. Muito obrigada a vocês, viu, por acompanharem a gente aqui. A acessibilidade é um item que a gente valoriza e sempre que possível, no sentido de realização, a gente proporciona. Então aqui, olha, é só para deixar mais um recadinho para o pessoal que desenvolve os aplicativos, para sempre pensar na acessibilidade. A gente está improvisando aqui, ó,
com o pau de selfie que eu tô segurando, fiquei segurando aqui durante 1 hora e fiz uma ligação de vídeo para os rapazes intérpretes para a gente poder tornar essa transmissão possível, porque falando de assunto tão importante como esse, que é a capacidade de adaptação, a importância de seguir os procedimentos, de respeitar as regras e as orientações no caso de uma pandemia, que é o que a gente está vivendo hoje com relação ao coronavírus, a informação precisa estar acessível. Ela precisa ser visual, ela precisa ser por escrito, ela precisa ser sinalizada também. Então fica aqui o meu apelo às autoridades e também a todo o pessoal criativo de tecnologia para desenvolver logo uma live aí de 3 partes, ou que pelo menos tenha uma janela de Libras, tá bom? Pessoal, muito obrigada, um beijo bem grande em vocês. Olha a Érica dizendo aí, ó, que é intérprete de Libras. Um beijo bem grande e numa próxima a gente conversa mais, tá bom? E agora que eu já sei, ó, como é que a gente pode se adaptar aí para fazer uma live acessível, eu vou chamar os meninos mais vezes aí, tá bom? Um beijo bem grande, André, um beijo para você. Você mora no meu coração, te admiro muito, viu? É por você, por pessoas como você que a gente precisa viver, não é? E realizar, tá bom? Um beijo grande, gente. Tchau. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijinhos em Libras.